É, gravando, ok. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um dia do evento Interfaces em Arqueologia e Perspectivas e Projeções, desenvolvido pelos discentes e docentes da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Arqueologia 1 do Programa de Pós-Graduação da UFP. Meu nome é Lucas de Camargo Costa, sou do programa e serei o mediador desta noite. Então, bom. O tema de hoje é tecnologia lítica e abordagem técnico-funcional. E para falar sobre o assunto, estamos com o Marcos Paulo de Melo Ramos, formado em arqueologia pela PUC, também possui graduação em História pela Estadual de Goiás e mestrado também em História pela Federal de Goiás. Atualmente está realizando doutorado em Arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional. Boa noite, Marcos. Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes. Agradeço às professoras doutora Ana Luísa Menezes Lage do Nascimento e a doutora Aline Gonçalves de Freitas e ao mestrando Lucas de Camargo Costa pelo convite para participar desse evento. Eu que agradeço por ter aceitado participar conosco. Bom, quando o Marcos concordou em participar com a gente, eu formulei e enviei algumas perguntas sobre o tema para ele, que seriam interessantes de serem abordados. Tais perguntas que irei fazer durante a apresentação. Então, será uma espécie de entrevista / palestra. Gostaria de lembrá-los que essa palestra está sendo gravada e, posteriormente, será postada no YouTube, no canal Polarc/UFP. Então, se você quiser revê-la ou assistir as demais palestras do nosso evento, é só acessar nosso canal no YouTube. Bom, ao final da apresentação do Marcos, iremos abrir o espaço para vocês realizarem perguntas sobre a palestra. Bom, podemos começar? Tudo certo. A primeira pergunta, uma pergunta mais pessoal. Marcos, você veio originalmente da área da história e depois foi para a arqueologia. E dentro da arqueologia, como surgiu esse seu interesse pelo estudo dos artefatos líticos? Então, já estão visualizando a apresentação aí? Oi? Lucas? Lucas? É que meu microfone desligou. Sim, dá para visualizar a apresentação. Ok, beleza. Então, bora lá. Bom, meu interesse, então, né, pelos artefatos líticos, ok. Meu interesse, ele surge, né, ele foi construído durante a formação, né, na graduação em Arqueologia da PUC Goiás. A minha formação anterior em História e a especificidade das minhas pesquisas durante a graduação e o mestrado em História, elas serviram para aguçar a curiosidade pelo humano. Enquanto historiador, eu estudei como se dão os encontros e desencontros de práticas e representações sociais nos limites das identidades. As fronteiras, elas me fascinam. Trabalhei tanto para entender como se deram e como se estruturavam as fronteiras identitárias para os grupos evangélico-pentecostais do século XX no Brasil. Ou seja, como, através das representações e das práticas, estabeleciam-se o nós, os de dentro, e os eles, os de fora, para essa vasta comunidade. E como parâmetro para a pesquisa, eu tentei trabalhar seguindo, ao menos em parte, a trajetória da negativação semântica que esses grupos produziram através da categoria de macumbeiro, né, entre aspas, macumbeiro. Ou seja, a projeção de uma alteridade abjeta que deveria ser combatida. Usei como corpus documental para essa cartografia das representações coletivas, coleções de jornais religiosos, livros de ampla vendagem, letras de canções religiosas, etnografia e observação participante. Essa primeira formação relativa às ciências da cultura ampliaram ainda mais meu interesse pela manifestação psicossocial das fronteiras.
dos limites ou das barreiras. Não se esqueça que a ideia de fronteira, ela está associada às noções de identidade e unidade, também nos domínios das estruturas físicas. Pense, por exemplo, na superfície de um cristal, que marca o limite desse indivíduo físico, ou dos seres viventes. Pense, por exemplo, na membrana plasmática, que estabelece um dentro e um fora para um indivíduo orgânico. Acredito que as fronteiras são uma problemática científica por excelência, principalmente porque a reflexão sobre elas parece ser um gatilho para desencadear processos de emancipação. E é através das ciências da cultura que trabalho. Entendo as ciências da cultura como abarcando as disciplinas que estudam a gênese, as funções, as estruturas e a evolução dos sistemas transindividuais. Esses, por sua vez, são produtores de sentidos e de significações, enquanto constituintes de um equilíbrio meta-estável, que podemos denominar, grosso modo, cultura. Meta-estável, estável. Quando iniciei meus estudos em arqueologia, isso em 2012, 2013, a problemática de uma outra fronteira, ela começou a se insinuar no meu espírito. Aquela que se constrói entre nós, né, os humanos, e eles, entre aspas, né, eles, os demais seres vivos. Então, para alguns pesquisadores, essa fronteira ela é mais evidente, para outros ela é bem turva. De qualquer modo, ela é sempre problemática. E foi com essa inquietação produzida pelo assombro de ver, por vezes, assumida como óbvia ou já resolvida, uma fronteira assim tão problemática, que meu interesse foi se voltando para o estudo do material lítico. Bom, em função da perenidade, né, o material lítico, ele nos dá acesso a um tipo de documento em uma escala temporal que nenhuma outra disciplina aplicada à cultura acessa. Penso, a partir da abordagem tecnofuncional, esse documento em termos de memória técnica. Então, foi inicialmente essa possibilidade de tentar pensar a fronteira entre, digamos, a cultura e a natureza, o que me guiou aos materiais líticos. Uma segunda razão que me fez interessar por esse tipo de evidência arqueológica é a possibilidade que ela nos oferece para trabalhar sobre o problema do povoamento das Américas. Com o desgaste do antigo paradigma, que impunha um limite de 12 mil anos, né, para a entrada dos primeiros grupos, abriu-se a oportunidade para trabalharmos sobre dados empíricos que anteriormente eram automaticamente desacreditados, por serem, entre aspas, muito antigos. Acho que estamos num momento muito interessante, porque hoje, fora da hegemonia de um paradigma redutor, né, é bem mais fácil diferenciar, de um lado, o ceticismo científico e, de outro lado, o negacionismo dogmático. O ceticismo científico é inteligente, porque é democrático, ao pedir que sejam apresentadas as evidências e a nitidez dos métodos aplicados. Agora, quanto ao negacionismo, bem, daí não há realmente possibilidade para o diálogo, porque um dogma não pode ser questionado, né? A única coisa que o dogma pede é a aceitação indiscutível do seu artigo de fé. Sim. Seu interesse tanto que no seu TCC você trabalhou com material lítico, né? Proveniente do sítio Goja 01. Você poderia nos falar um pouco sobre ele? Sim. Bom, então, sobre a orientação da professora Cibele Viana, né, e a partir da aplicação da abordagem tecnofuncional, a gente trabalha para fornecer, digamos, uma tecnografia para o Holoceno Médio, no sudoeste de Goiás, a partir do material lascado, evidenciado no Gojá 01, ou GOJA 01. Na literatura disponível, percebemos que as indústrias líticas do Holoceno Médio foram descritas em função daquilo que supostamente estava faltando. Elas eram uma coleção de lascas caóticas que não apresentavam nem artefatos plano-convexos, né, as lesmas, e nem cerâmica. Então, o que pretendemos realizar foi, a partir de um conjunto amostral, né, propor um esquema, né, ou diagramatório, e, através de uma descrição técnica e tecnológica, o mais minuciosa possível que a gente conseguisse produzir. Então, nós tentamos apresentar, por um lado, os modos de produção em presença, e, por outro lado, o que estava guiando esses modos de produção, ou seja, quais seriam os objetivos finais da produção, quais seriam os tecnotipos das prováveis ferramentas. Daí, nosso interesse não era o que faltava no conjunto,
né, em lesma ou cerâmica, mas antes, o que havia nele em termos de critérios técnicos sendo buscados, enquanto características consideradas como suficientes e necessárias sobre os volumes dos artefatos que provavelmente foram utilizados como ferramentas. Nosso objetivo era valorizar aquela tecnicidade passada pelo que ela foi, e não pelo que ela deveria ter sido. O tecnofuncional, ele nos ajuda bastante, né, sobre coleções que são regularmente consideradas menos atraentes ou pouco formalizadas, porque nos ajuda a evitar juízos de valor sobre os processos de produção, aparentemente mais ou menos complexos. Ajuda a evitar também avaliações estéticas enviesadas sobre morfologia das prováveis ferramentas finalizadas. O que interessa para o tecnofuncional é trabalhar para tentar reconhecer as escolhas técnicas feitas pelos indivíduos que produziram aquele material, que foi recuperado em uma dada camada arqueológica. Dentro dos limites de uma monografia de final de curso, tivemos também o interesse de auxiliar na contribuição das bases para pesquisas posteriores sobre a tecnológica, tecnológica, ou seja, sobre os processos de concretização das estruturas técnicas ou evolução técnica. Bom, com essa pergunta, introduzimos agora a pergunta que é o tema central dessa noite. Nesse trabalho, você já falou, você usou a abordagem tecnofuncional para a realização do TCC. Você poderia nos falar mais sobre essa abordagem? Sim, vamos lá. Sobre a abordagem tecnofuncional, primeiramente, ela é uma abordagem, ou seja, ela não é uma teoria em si mesma. O tecnofuncional, ele pode ser pensado como uma estrutura de premissas e de práticas. Isso dentro da tradição mais ampla dos estudos sobre tecnologia. Eu vou tomar emprestado um levantamento sócio-histórico sobre a genealogia da tradição francesa de estudos líticos, feitos por Shumon Hussein, em sua tese defendida agora em 2019. A gente vai dar um zoom na porção que nos informa sobre o tecnofuncional. Na França, os estudos sobre tecnologia remontam a Marcel Mauss. E para a arqueologia foram aplicados e disseminados por André Leroy-Gourhan. Vale mencionar que Leroy-Gourhan foi orientado por Marcel Mauss. Aqui é preciso indicar que podemos falar, grosso modo, em duas tradições para o estudo da pré-história, gestadas durante os anos 1950, 60 e 70 na França. Uma que foi norteada por François Bordes, né? Bordes, a partir da Universidade de Bordeaux, localizada na cidade do mesmo nome, Bordeaux, voltada mais para uma tipologia morfológica, e aquela norteada por Leroy-Gourhan, a partir da Universidade de Sorbonne, em Paris. A linhagem de Leroy-Gourhan, com sua etnologia pré-histórica, ou paletnologia, e a proposição da cadeia operatória, né, chaîne opératoire, forneceu um meio teórico e metodológico favorável para o desenvolvimento da gelítica de Jacques Tixier. Tixier, que já trabalhava na década de 50, 60 e 70, ele funda, em 1980, em Nanterre, um laboratório de pré-história e tecnologia. A tecnologia lítica proposta por Tixier e colaboradores é o estudo do conjunto de procedimentos para produzir uma ferramenta ou uma arma. Esses objetos, eles portam estigmas que são o reflexo das atividades de fabricação e de utilização. O foco de Tixier estava nas atividades de fabricação. Tixier defendia a aplicação do lascamento experimental como método heurístico para auxiliar na diagnose das evidências arqueológicas, além das remontagens reais ou mentais. O estudo dessas ferramentas lascadas, polidas, picoteadas ou marteladas, produzidas através de métodos e de conceitos variados, e, segundo Tixier, analisar as capacidades cognitivas, os comportamentos sociais e as relações culturais das sociedades passadas. É nesse contexto que as noções de debitagem, né, debitagem e de façonnage, a modelação, são amplamente aplicadas. Essas noções são fundamentais para diferenciar e estudar as indústrias líticas. A abordagem tecnofuncional é uma herdeira dessa rica história, uma das herdeiras. Podemos dizer que as bases da abordagem tecnofuncional foram desenvolvidas por Henrique Boydat no final da década de 1980, e início da década de 90. Mas a abordagem só foi aplicada pela primeira vez na dissertação de Michel Lepaut, defendida em 93, e que teve Boydat como co-orientador. O tecnofuncional foi melhor sistematizado no trabalho de habilitação para direção de pesquisas que o Boydat defendeu em 97, na Universidade de Paris-Nanterre.
Diversas teses, artigos e livros posteriormente fizeram uso dessa abordagem. No Brasil, ela foi primeiramente aplicada nos doutoramentos de Cibele Viana, de Paulo Jobim Campos Melo e da Shirley Elaine Welts, todos os trabalhos defendidos em 2005. O livro Tecnologie e Technologique, que Boedá publicou em 2013, esclarece com maior detalhamento as bases da abordagem tecnofuncional, fornecendo detalhados exemplos da aplicação da abordagem e discutindo, através de estudos de caso, a validade de suas premissas. Eu estou finalizando a correção da tradução desse livro e espero que a gente possa publicá-lo agora em 2021. Basicamente, o objetivo da abordagem tecnofuncional é promover uma análise globalizante capaz de explicar, através do tempo longo, a história técnica das ferramentas incisivas, da pré-história aos nossos dias. O caráter incisivo é uma propriedade intrínseca, potencial de toda rocha dura, e ele nos permite desenvolver uma análise estrutural que coloque em evidência a dinâmica evolutiva potencial desse material. Na verdade, uma coevolução entre sistemas técnicos e coletivos de indivíduos Faber, ou seja, produtores de ferramentas incisivas. A abordagem tecnofuncional busca lançar luz sobre a existência de linhagens de objetos e esquemas de produção, ambos em processo de concretização mútua, ou evolução técnica, em ritmos mais ou menos aproximados. No segundo momento, a abordagem tecnofuncional se interessa pelos fenômenos de invenção, inovação, difusão, migração e ou convergência. Isso é, podemos trabalhar com a produção de inferências históricas ao integrar a noção de espaço, que é um elemento constitutivo de qualquer cultura. Veja bem, a abordagem tipológica leva em consideração apenas objetos que são considerados na fase terminal das operações técnicas. Por isso, a tipologia ela é incapaz de dar conta do conjunto de conhecimentos aplicados para realizar um objeto. A abordagem tecnofuncional, ela enfatiza a capacidade que uma aproximação tecnológica possui de mostrar que um simples objeto líquido é uma matéria inorgânica organizada. Enquanto a tipologia ordena esse inorgânico sem poder lhe dar um sentido, a análise tecnológica interroga a ferramenta como um testemunho de uma memória epifilogenética. A epifilogênese é o processo de produção dessa memória que é depositada parcialmente no registro arqueológico. A epifilogênese é a aparição de um novo nexo entre o organismo e seu meio. Essa relação é também um novo estado da matéria. Segundo o filósofo Bernard Stiegler, se o indivíduo vivente é uma matéria orgânica, e então organizada, sua relação ao meio, relação à matéria em geral, orgânica e inorgânica, é mediada por essa matéria organizada, mesmo que inorgânica, que é o órgão, ou seja, a ferramenta com seu papel instrutor, seu papel de instrumento. Voltando por uma pegada mais metodológica, entendo que podemos falar em 3 dimensões, ou escalas, para o estudo das tecnicidades passadas através da abordagem tecnofuncional. Uma primeira dimensão é mesotécnica, seria das ferramentas em uso. Nessa dimensão estão inseridas as reflexões sobre a relação triádica de qualquer ferramenta, a saber, um artefato, um esquema de utilização e uma energia específica. Aqui, trata-se do estudo da instrumentação em uma escala antropométrica. Existe um corpo de premissas que compõem esse raciocínio, mas podemos dizer que, fundamentalmente, a ideia por trás de tudo isso foi proposta por Le Raburin. Uma ferramenta só existe em ação. O artefato lítico que nos interessa aqui, é estabelecido através do estudo do conjunto lítico disponível, que podemos nomear também documento. Okay? Uma segunda dimensão, microtécnica, deixa eu tomar um golinho d'água, peraí. Essa segunda dimensão, a microtécnica, ela cria as condições para acessarmos as minúcias do processo de instrumentação. Instrumentalização. Instrumentação, ferramenta e utilização. Instrumentalização é um processo producional dos artefatos. É aí que vamos nos interessar pela organização da topologia de um artefato, em função das suas unidades tecnofuncionais potenciais, as famosas UTFs. São área ou áreas transformativas, área apreensiva e, eventualmente, áreas transmissivas e ou receptoras de energia. O método básico sistematizado por Lepaut é tentar identificar inicialmente a porção incisiva,
para que uma parte de um objeto lítico seja considerada como um UTF transformativo, é preciso que seja feita, primeiro, seja feita de uma matéria-prima com propriedades cortantes. Segundo, e que apresente um fio cortante evidente. Terceiro, que esteja na interseção de duas superfícies tecnoproducionalmente evidentes. E quarto, entre as quais observamos a translação de um plano de seção evidente. É o qualitativo que nos leva ao quantitativo dentro dessa abordagem. Um quinto elemento seria a identificação da recorrência de um mesmo modo de realização operatório para a obtenção de um UTF transformativo particular. É nessa dimensão microtécnica que também vamos nos preocupar com a identificação das técnicas aplicadas, os tipos de percutores, os gestos, o controle relativo das fraturas e dos critérios técnicos sendo geridos sobre as matérias-primas trabalhadas para a obtenção das ferramentas. Esses critérios técnicos, eles aparecem seja em termos de superfície de debitagem ou plano de percussão sobre os núcleos, seja em termos de dorso oposto ou adjacente aos gumes nas ferramentas, espessuras particulares dos suportes, calibrações específicas, maior ou menor normalização dos suportes. A terceira dimensão é macrotécnica, e ela está voltada para o reconhecimento de estruturas particulares no seio de coleções líticas cronoestratigraficamente contextualizadas. Essas estruturas podem ser concebidas como estabilizações momentâneas das linhagens técnicas em evolução, estabilizações metaestáveis. Elas podem ser descritas como tecnocomplexos, ou seja, expressões de um fundo cultural compartilhado através de uma vasta área geográfica. A análise em termos dos processos de evolução técnica ou concretização é feita através do estudo sobre o estado de sinergia dos elementos técnicos constitutivos em um objeto através de seus modos de realização producional. Ocupam um local no início da linhagem os objetos que apresentam pouca ou mesmo nenhuma sinergia entre seus componentes. Nesse caso, os componentes eles são justapostos ou aparecem como adicionados. Já o objeto evoluído ou concretizado, ele integra suas diferentes partes no seio de um funcionamento global e sistemático, uma sinergia muito forte. Bom, podemos entender o cenário da concretização técnica no tempo longo das linhagens, fazendo variar essas escalas de análise, micro, meso e macrotécnicas. Essas pesquisas são possíveis em função da natureza do registro arqueológico e da quantidade e qualidade das informações para uma região particular. Então, voltando para aquela consideração genealógica da abordagem tecnofuncional, devemos assinalar que ela acrescenta aos paradigmas da tecnologia lítica da escola de Tixier uma reflexão sobre o modo de existência dos objetos técnicos, a partir da filosofia de Gilbert Simondon. Esse filósofo francês, que publicou principalmente nos anos 50 e 80, entre esses anos, propõe uma forma muito interessante, produtiva, de encarar os processos de mudança observáveis na natureza em suas ordens física, vital, psíquica e coletiva. A cultura, que pode ser entendida como um elemento constituinte da natureza, veja bem, uma noção bem ampla de natureza como totalidade do ser. Essa cultura é pensada enquanto um dos domínios da manifestação daquilo que o Simondon denomina princípio de individuação. As minúcias do pensamento do Simondon não são essenciais para o avanço dessa nossa apresentação pontual, mas vale a pena deixar registrado essa gênese dendrítica, né, da abordagem tecnofuncional. Outro pilar para o tecnofuncional que devo mencionar é a obra do teórico em arqueologia Jean-Claude Gardin. O livro Uma Arqueologia Teórica, de 1979, lança as bases do rigor lógico para uma elucidação da sistemática nas construções discursivas arqueológicas. Excelente, Marcos. Bom, agora, mais uma pergunta sobre estruturas de lascamento. Em um artigo publicado ano passado pela revista Mosaico, a professora Cibele Viana e você falam sobre a afordância. Esse é um conceito relativamente novo dentro do estudo lítico, né? Você poderia nos falar mais sobre ele? Beleza, afordância, sim senhor. A afordância seria o terceiro princípio de produção para as estruturas de lascamento. Fundamentalmente, a ideia gira em torno de uma insuficiência de apenas dois princípios, a debitagem e a modelação, né, ou façonagem. Só para relembrar, a debitagem
é o fracionamento de uma estrutura volumétrica através de uma variedade de métodos específicos em diferentes unidades e volumes que são obtidos por séries diferenciadas ou estandarizadas. Já a modelação, né, ou a façonagem, é a obtenção de uma peça a partir de uma massa de matéria investida desde o início da aproximação progressiva da forma e do volume final, através de uma variedade de métodos específicos de adelgaçamento e ou formatação. Então, havia indústrias líticas para as quais era preciso realizar um certo contorcionismo conceitual para explicar seu processo de produção, apenas através desses dois princípios. Isso foi ficando cada vez mais patente na medida em que as tecnólogas e tecnólogos que trabalham aplicando o tecnofuncional iam desenvolvendo análises de indústrias líticas em vários continentes. A afordância ela foi formalmente proposta em 2017, em um congresso na Argentina. A palavra afordância ela vem do termo em inglês, né, affordance. Esse termo, por sua vez, veio do verbo, né, to afford, que é prover ou fornecer uma oportunidade, uma facilidade. Affordance é um termo buscado na obra do psicólogo James Gibson, né, The Ecological Approach to Visual Perception, de 79. Nessa obra, o autor sustenta a seguinte hipótese de trabalho. A composição e o layout das superfícies constituem o que elas oferecem, né? Afford. Nesse caso, percebê-los é perceber primeiramente o que eles têm para oferecer, não suas qualidades. Essa é uma hipótese radical, pois implica que os valores e os significados das coisas no ambiente podem ser percebidos diretamente. Além disso, explicaria o sentido em que os valores e os significados são, de certa forma, externos ao observador. Mas podemos encontrar essa mesma ideia desenvolvida de outra forma na obra de Georges Canguilhem, Etudes d'Histoire et de Philosophie de Sciences, de 68, onde ele sustenta que, abre aspas, um objeto natural não é naturalmente natural. Ele é objeto de experiência e percepção usuais em uma cultura. Fecha aspas. Ainda que ele não use o termo afordância, a ideia está lá. Um dos alunos do Canguilhem, que é o Gilbert Simondon, também trabalha uma noção que nos remete à afordância. Em sua obra, Individuação à Luz das Noções de Forma e de Informação, de 58, ele escreve, cito, a operação técnica revela e utiliza formas naturais já existentes e, ademais, delas constitui outras em maior escala, que empregam as formas naturais implícitas. A operação técnica mais integra as formas implícitas do que impõe uma forma totalmente estranha e nova a uma matéria que permaneceria passiva diante dessa forma. Fim de citação. Nesses autores que Boedá e colaboradores, né, fomos buscar as bases para a proposição desse terceiro princípio de produção, que deve ser considerado tanto quanto a debitagem e a façonagem, a modelação. A afordância é um caso particular de seleção. Ela se manifestaria através da percepção em um objeto natural ou em parte de um objeto natural de feições implícitas valoradas através de uma tecnicidade particular enquanto critérios técnicos que sugerem sua própria integração em um processo de funcionalização. Chamamos de eleição essa seleção que integra diretamente na instrumentação os critérios técnicos naturalmente presentes sobre um artefato. Situações morfológicas nas quais estão disponíveis seixos, desplacamentos, volumes fraturados em função de gelifração, ou seja, qualquer contexto que produza alguma continuidade na disponibilização de objetos topologicamente regulares, são hipoteticamente propícios à manifestação da afordância. Até mesmo material arqueológico de maior antiguidade pode entrar enquanto matéria-prima portadora dessas aptidões topológicas que facilitam a aplicação da afordância. Isso a gente observou no Abrigo Guarujá 01 durante o nosso TCC, mas ainda a gente não tinha uma palavra, né, não tinha um conceito ainda sistematizado para poder falar sobre isso. Evidentemente, o desenvolvimento desse conceito de afordância não é apenas importante para o pessoal que trabalha com tecnofuncional, mas, acredito, é bem útil para o quadro da tecnologia lítica como um todo. Isso porque amplifica a nossa capacidade de perceber diferenças nos modos de produção e também manifestam diferentes vias possíveis para o processo de evolução técnica. Isso porque uma estrutura de debitagem evolui, hipoteticamente, de forma diferente de uma estrutura de afordância ou de modelação. Porém, não se esqueça que podem ocorrer associações entre diferentes princípios no seio de uma indústria lítica, né, uma mesma indústria lítica.
Podemos exemplificar a ideia do princípio de afordância usando um exemplo tirado da análise preliminar de uma mesma face sedimentar da camada C3, no sítio Vale da Pedra, que eu estou estudando no doutorado, lá na Serra da Capivara. Uma mesma concepção estrutural, olha só, essa mesma concepção estrutural, né, uma estrutura modular com dorsos abruptos, aparece em volumes muito próximos, através de duas modalidades do princípio de afordância. A afordância alfa, na qual somente a unidade tecnofuncional transformativa precisa ser instalada. Todos os critérios que compõem a porção preensiva já estão presentes, ou seja, foram eleitos. E a afordância beta, na qual ocorre a organização parcial da unidade tecnofuncional preensiva e, eventualmente, não necessariamente, da unidade tecnofuncional transformativa. Se a gente está escavando e a gente evidencia no sedimento um único exemplar de um objeto produzido com apenas uma ação técnica de modificação, um gesto técnico só, como esse caso da afordância alfa aí, isso pode chamar a atenção, mas não nos deslumbra. Agora, quando em uma limitada área da escavação, né, numa mesma face sedimentar, aparece 10, 15, 20 objetos, evidenciando a iteração, a repetição de uma estrutura análoga, bom, aí isso aí já é deslumbrante, é bem inquietante. Sim, sim. Nesse mesmo artigo, publicado por você e pela professora Cibele, vocês propõem uma matriz geral dos modos de realização para os instrumentos líticos. Você poderia nos falar sobre ela e se ela pode ser aplicada em qualquer contexto que contenha material lítico lascado? Sim, a matriz, vamos lá. A matriz geral, ela né, dos modos ou modalidades de realização, ela vem como um esforço de síntese dessa vasta abordagem tecnofuncional. E como uma síntese, ela é um tanto redutora, mas eu acredito que se entendermos a matriz apenas como uma primeira aproximação, então os ganhos ultrapassam as perdas. Assim, a matriz geral dos modos de realização é uma proposta metodológica no âmbito da abordagem tecnofuncional para o estudo das estruturas de lascamento. É importante mencionar que a matriz geral ela é acompanhada de outra ferramenta teórica, que não discutiremos agora, não é o caso, mas também estou proposta naquele artigo. É uma topografia paramétrica para os artefatos com potencial incisivo. Então, para explicar a matriz geral, a gente precisa elucidar o que a gente está entendendo por estrutura de lascamento. Entendemos que uma estrutura de lascamento pode ser identificada através da estabilidade de uma essência técnica. Nas palavras do Simondon, cito, o início de uma linhagem de objetos técnicos é marcada por esse ato sintético de invenção constitutivo de uma essência técnica. A essência técnica pode ser reconhecida pelo fato de que permanece estável através da linhagem evolutiva. E não apenas estável, mas ainda produtora de estruturas e de funções por desenvolvimento interno e saturação progressiva. Fim de citação. Essa passagem está no modo de existência do objeto técnico, página 43. A essência técnica para a estrutura de lascamento pode ser expressa através da síntese dos meios e dos resultados dos processos de produção que visam a obtenção de ferramentas ou componente de ferramenta com potencial incisivo através de operações de percussão sobre diferentes tipos de materiais. A definição de estrutura de lascamento é importante porque cria condições para o reconhecimento de uma essência técnica estável através de diferentes tecnicidades e em diversos períodos históricos. Veja bem, ela é estável, mas não é rígida. A estrutura de lascamento se desdobra em um espectro ou uma gama na qual é permitida uma enorme variedade de expressões técnicas. Uma indústria lítica, mais geral, a indústria lítica pode apresentar um modo de produção exclusivo ou diversos modos de produção associados para realizar vários tipos de ferramentas. Entre os modos de produção, podemos identificar a utilização do lascamento, da percussão direta, indireta, pressão, assim como de martelagem e ou picoteamento, e da abrasão ou polimento. Entre as ferramentas sendo buscadas, podemos mencionar aquelas com potenciais incisivos, né, para cortar, raspar, perfurar, serrar, rasquetear, fender, todas essas possuindo gumes geometricamente organizados a partir de um bisel simples ou duplo. Mas também podemos falar das ferramentas nas quais a área ativa, a UTF transformativa,
aquela que entra em contato com o material, né, a ser trabalhado, é uma superfície convexa, como nos supercutores, por exemplo, ou uma superfície côncava, como nos almofarizes. Como você pode notar, há aí uma variedade muito rica, e o que parece dar unidade a todo esse corpo de tecnicidades é o fato de que elas foram produzidas sobre rochas. Daí o termo indústria lítica. Pois então, essa forma de pensar, se não for muito cuidadosa, ela acaba passando um rolo compressor sobre a autoridade técnica. Ao tentar abarcar demais, acabamos por perder capacidade para diferenciar. Perdemos poder de percepção. Essas minúcias e particularidades dos sistemas técnicos, como gosta de falar minha orientadora, Madu Gaspar, elas não são triviais, essas particularidades. Se soubermos diagnosticá-las, então podemos utilizá-las para acessar informações arqueológicas muito interessantes. Para tentar evitar essa perda de informações contidas nos conjuntos líticos em sua totalidade, essa verdadeira memória técnica, optamos por focalizar naqueles objetos produzidos exclusivamente por ações de percussão direta ou indireta, né, ou pressão, visando a obtenção de ferramentas com potencial incisivo. Então, modos de produção por polimento, picoteamento, martelamento, né, abrasão, ela não entra no escopo da matriz geral, pelo menos não na configuração que propusemos até agora. A matriz geral, ela nos auxilia como um roteiro para nos guiar na identificação, ou na diagnose, né, do princípio producional subjacente, seja debitagem, modelação ou afordância, né, e também das ações técnicas que eventualmente tenham sido seguido após a obtenção do suporte. Esse roteiro tem como premissa que determinados critérios técnicos, mais ou menos rigorosos em função da cultura em presença, estarão guiando todo o processo de produção das ferramentas. É isso que chamamos de modo de realização. Essa gestão dos critérios técnicos através da cadeia de produção, por meio de ações técnicas. Então, a matriz geral nos ajuda a distinguir dois tempos na produção. O tempo dos princípios e o tempo das modificações. Não convém detalhar cada uma das ações técnicas agora, mas propusemos que, para as estruturas de lascamento, elas são 5. Ações de eleição, que se observam apenas na afordância, ações de seleção, que se observam na debitagem, na modelação, né, façonagem, ações de modificação, né, são gestos de modificação que nos levam ao estudo das técnicas de percussão, ações de recuperação, que nos levam a considerar o saber fazer no seio de uma cultura, e as ações de reapropriação, quando ocorre seleção ou eleição sobre material arqueológico de maior antiguidade, né, em situação de palimpsesto, por exemplo. Bom, agora, muita atenção, a gente não pode confundir a ação de modificação com o tempo de modificação. A ação de modificação é um gesto técnico que altera um volume. Já o tempo das modificações é uma etapa de produção que pode ou não ser necessária para a obtenção da ferramenta. Para esclarecer, podemos ter ações técnicas de modificação no tempo dos princípios. Só pensar, por exemplo, no caso de um núcleo que está sendo pré-configurado através de lascamento. Antes do golpe de produção, que vai retirar da superfície de debitagem a lasca pré-determinada desejada, podemos, dependendo da indústria lítica em estudo, observar várias etapas de pré-configuração e ou inicialização do volume, que vão permitir obter uma lasca com critérios técnicos bem definidos. Essa lasca pode ou não já se tratar da ferramenta finalizada. Bom, agora, o que diferencia o tempo do princípio do tempo das modificações? O marcador de separação entre esses tempos varia em função do princípio producional colocado em prática. Para a debitagem, que começou, já cliquei aí, o marcador é o golpe de produção, ou seja, o golpe que produz a lasca debitada buscada. Essa lasca já pode ser a ferramenta finalizada, apresentando todos os critérios técnicos julgados suficientes e necessários para a sua instrumentação, no âmbito de uma tecnicidade específica, ou seja, de uma cultura, né? Não cabe a mim julgar se aquilo é correto ou não, né? Eu estou tentando acompanhar e ver o que aquela cultura específica no passado julgava suficiente e necessário. Ou então, na debitagem após o golpe de produção, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: a lasca obtida pode não conter todos os critérios técnicos, daí ela vai passar por um processo suplementar de transformação, de modo que esses critérios serão instalados. Esse é o tempo das modificações. Certo? O princípio. Já para a afordância, como é que a gente diferencia, né, o marcador de separação entre o tempo do princípio e o tempo da modificação?
é o próprio ato de eleição. Podemos ter a afordância total, afordância alfa, afordância beta ou gama. Na afordância total, não haverá tempo de modificação após o próprio ato de eleição, porque a ferramenta já está completamente pronta. A única ação técnica producional é o ato de eleição que encontra em um artefato não produzido uma significação funcional. Já no caso das afordâncias alfa, beta e gama, podemos identificar o tempo das modificações, que será necessário para instalar os critérios técnicos faltantes, né, sobre o volume através de ações de modificação. Bom, finalmente, o caso da modelação, da façonagem. Façonagem senso estrito, né? O marcador de separação desse princípio e do tempo do princípio e do tempo da modificação é um pouco mais trabalhoso ser identificado. Isso porque podemos modelar ou façonar uma ferramenta normalizada específica, ou podemos modelar um suporte matriz normalizado que pode receber várias ferramentas diferentes. Atenção, essa diferenciação é importante. Ou modela-se uma ferramenta particular, ou modela-se um suporte matriz. Mas isso não quer dizer que as duas entidades estruturais não possam existir dentro de uma mesma tecnicidade. A distinção é delicada, porque só podemos realmente identificar essas diferenças quando temos acesso a um conjunto lítico que nos permita acompanhar os modos de realização, ou, em outras palavras, o processo de produção. Quando trabalhamos apenas com ferramentas isoladas do seu contexto de produção e agrupadas em função de uma morfologia que se dá a ver com mais facilidade, apenas em função da silhueta, fica bem difícil entrar nessas diferenciações tecnológicas que poderíamos fazer através do estudo do conjunto lítico, levando em consideração os detritos de lascamento, né? Mas, para voltar para a questão do marcador, de diferenciação entre tempo do princípio e tempo de modificação. No caso da obtenção da ferramenta produzida, normalizada, né, por modelação, por mais que muitas e muitas ações técnicas de lascamento tenham sido aplicadas, não podemos falar realmente de um tempo das modificações, porque todo o processo de produção se configura como uma realização do próprio princípio. Nesse caso, não há realmente tempo de modificações, por mais que sejam aplicadas muitas ações, né, de modificação seguindo métodos particulares. Agora, no caso da obtenção de um suporte matriz, no qual podem ser instaladas diferentes tipos de ferramentas, daí o tempo do princípio se finaliza com a obtenção desse suporte matriz normalizado. E o tempo das modificações se manifesta através da instalação das diferentes unidades tecnofuncionais, as UTFs transformativas, né? Então, a aplicação da matriz geral dos modos de realização, ou das modalidades de realização, ela permite as seguintes combinações teóricas possíveis. Como ferramenta teórico-metodológica, a aplicação da matriz nos auxilia no reconhecimento de métodos e tecnotipos no seio dos conjuntos líticos estudados. Lucas? Bom, opa, excelente, Marcos, muito bom. Uma aula, né? Bom, para finalizar, você está fazendo doutorado no Museu Nacional. Você poderia nos falar um pouco sobre a sua pesquisa, o andamento dela? Bom, beleza, eu estou fazendo lá, né? Agora, por enquanto, está um pouquinho parado por causa de toda a nossa situação, né, que estamos vivendo, mas estamos avançando em termos teóricos. Mas, então, eu estou fazendo orientado pela professora Madu Gaspar, né, e orientado pelo Henrique Boedá, essa pesquisa que eu acho bem legal. Eu trabalho com o Boedá na missão franco-brasileira do Piauí desde 2014. A missão, que ela foi reformulada a partir de 2011, ela retoma ou evidencia já, né, no que nós temos agora, o estado da arte, 9 sítios que forneceram sequências ocupacionais com datações pleistocênicas. Foram retomados o Boqueirão da Pedra Furada, o Sítio do Meio e o Sítio Coqueiros. Evidenciados foram o Vale da Pedra, o Sítio Bairro da Janela do Antonião Norte, o Tirapeia, a Gruta da Pena, o Sítio Vale 2, ou também Liverrac, e o Vale de Esperança. Desses sítios, 5 já foram publicados em revistas científicas. Eu estou estudando esse aqui, ó, o Vale. Ele é um sítio a céu aberto que forneceu uma sequência muito importante de níveis arqueológicos, variando entre 8.000 e 30.000 anos. Em minha pesquisa,
pesquisa, eu estou realizando a diagnose tecnofuncional de dois conjuntos líticos provenientes de duas faces estratigráficas, né? A C3Ni, datada por volta de 15.000 antes do presente, e essa 7-alfa, datada por volta de 24.000 antes do presente. Essas datações foram obtidas por luminescência opticamente estimulada e por carbono 14. Né? E houve um cruzamento das datações e é bem coerente o sistema. O objetivo da minha pesquisa é realizar, então, a tecnografia desses dois conjuntos e, posteriormente, uma análise tecnológica, né? Definindo-se, aqui algumas peças, definindo se estamos em presença de uma mesma linhagem técnica que evoluiu no local, ou se, ao contrário, o material testemunha rupturas técnicas em termos de seus modos de produção, ou do ferramental, né, da panóplia de ferramentas sendo buscada. Esse aí é meu problema de pesquisa. Sim. Ó, Marcos, queria primeiramente dizer muito obrigado por estar disposto a estar aqui conosco hoje. Foi uma apresentação muito boa. Professoras, vocês querem falar alguma coisa? Ana Luísa. Ok. Anine, não. Bom, agora iremos abrir um espaço para vocês realizar perguntas para o Marcos. Vocês podem ligar o microfone, se sentirem confortáveis, ou mandem pelo chat mesmo. Bom, temos uma primeira pergunta aqui, do José Nicodemos. Quantas estruturas de fogueiras foram evidenciadas no Vale da Pedra Furada? Então, quanto a essas estruturas de fogueira, nós temos, assim, são duas localidades, né, são duas localidades com concentrações, assim, exorbitantes de carvão, e nas duas, nós temos na periferia delas uma quantidade, assim, realmente bem interessante de ferramentas lascadas, assim, com essa interação de estruturas sendo buscadas. Né, trabalhamos com especialista, né, a Ximena, para poder fazer esse estudo da microestratigrafia, né, desse sedimento, e ela não identifica, né, o registro de fogueira, né, ali. Então, assim, a gente não parece a estrutura da fogueira, né, leva a pensar, mas a partir de um estudo mais localizado, isso daí não foi bem estabelecido. Mas, bom, as pesquisas continuam. Temos uma pergunta aqui, professor Gregoire. Professor, se você quiser, pode ligar o microfone. Tá bom, então eu vou fazer a pergunta diretamente. Marcos, boa noite, obrigado pela sua fala. Queria te perguntar o seguinte: o tecnofuncional ainda é pouco utilizado no Brasil, né? Você apresentou os primeiros trabalhos em 2005, tem a sua tese, tem o trabalho do Lucas, que está desenvolvendo agora, mas são poucos trabalhos ainda. Então, queria saber como você vê o estado das pesquisas em lítico que são feitas hoje, e se você enxerga diferenças entre as pesquisas acadêmicas e as pesquisas de contrato. Então, a questão dos estudos líticos, né, assim, como eu discuti, eu acho assim que a abordagem, o tecnofuncional é uma abordagem, é uma forma de olhar para o material, uma forma de colocar algumas perguntas em função, né, de uma rede de premissas compartilhadas. Então, são poucos estudos ainda, a gente precisa saturar esse ambiente, a gente precisa produzir mais em termos tecnofuncionais, para que a gente possa conseguir, não é, chegar a um estado em que as tecnografias, né, o estudo tecnológico, com as tecnografias, permite o estudo de tecnológica, né, que é o estudo de evolução técnica. Mas para isso a gente tem que
tem um certo tipo de paisagem, né, das tecnografias bem descritas, bem diagnosticadas, uma quantidade mínima de estudos que vão permitir isso daí. Os estudos líticos como um todo, né, eles são uma teoria muito grande, eu falei só da escola francesa, né, e dentro da escola francesa tem muita coisa. Você também tem uma escola anglófona que vai estar olhando para esse material de forma diferente, fazendo outras perguntas, e no cômputo final, né, na produção da publicação do artigo, o que é apresentado em termos de desenhos, de informações, às vezes existe um certo tipo de, como eu vejo, você me pergunta, um certo tipo de incomensurabilidade com o que, né, a partir dessa perspectiva tecnológica francesa, a gente pergunta. Então, tem uma grande produção, extremamente importante, mas em determinados pontos, como, por exemplo, da evolução, né, da evolução das linhagens técnicas, que é uma coisa bem, talvez, bem específica, bem particular do tecnofuncional, ainda é complicado. Ainda é complicado porque há essa incomensurabilidade entre as produções, as diferentes formas de analisar o material lítico. Não sei se eu fui claro. Bom, temos mais uma pergunta aqui, Marcos, da Dara Rodrigues. Marcos, quais são as expectativas para os próximos trabalhos da missão franco-brasileira na Serra da Capivara? Então, a gente, assim que né, passar esse contexto da pandemia, né, a ideia é finalizar a pesquisa que a gente tem feito no BPF, né, a escavação de uma parte do testemunho, talvez mais um ano para a gente poder, mais 1 ou 2 anos para a gente poder finalizar o vale, a gente já está com mais 3 metros de profundidade, já começa a ser um pouco perigoso continuar se a gente não abrir a escavação, e a gente ainda não tocou no sedimento estéreo, entende? A gente ainda está escavando algumas datações mais antigas que 30 mil tiram, e ainda muito material aparecendo, então a gente está tentando chegar no material estéreo. Tem o sítio de Coqueiros também, que a gente tem que fazer algumas avaliações para finalizar. A Janela do Antonião, a Barra da Janela do Antonião, um sítio também, ano que vem, se tiver escavação, acho que a gente consegue fechar. Então, talvez 2023, né, que é o quadriênio, né, da missão, para 2023 finalizaria, e a gente poderia pôr em bons termos essa empreitada. Aí tem que ver, vamos ver como é que vai ficar a questão, o cenário, né, as publicações, o interesse e tal, para a gente talvez continuar naquela região ou trabalhar em outras regiões, né? Tem que ver. O professor Gregoire perguntou, como interpreta a presença de material nessas datas? Como assim, professor? Eu não entendi a pergunta. É que está ficando bem mais antigo do que a gente achava originalmente. Enfim, a gente tinha datas de 50, de 70, 80 mil antigamente, digo, umas décadas atrás, mas não tinha tanto material tão preciso disponível. Hoje a gente tem uma massa, como você falou, de 9 sítios, é muito mais do que simplesmente o Ribeirão da Pedra Furada, ou seja, a gente começa a ter um material muito mais rico em informação, mas ao mesmo tempo a gente está ainda com a mesma pergunta, de que o que ele está fazendo aí, afinal, e de como chegou lá, e de um pouco interpretar a Serra da Capivara a partir de fora da Serra da Capivara. Tudo bem que a gente tem esse material nesses lugares, mas eles não brotaram no chão. Alguém veio até lá para deixar deles. Eu estava perguntando como você interpreta essa ocorrência de ocupações humanas tão antigas nesse lugar. Bom, então, eu acho interessante trazer aqui, professor, para a gente discutir isso daí, é um texto de 1984, da professora Nied Guidon, uma publicação dela que eu acho, assim, super atual. Ela fala no texto, tem a escola dos prudentes, né, a escola dos ousados. Isso em 84. Os prudentes eram 12 mil anos de antiguidade, os ousados até 300 mil. E ela falava que, nesse texto, né,
que ela fazia parte da terceira escola, né? Que é a escola dos que acham que tem que produzir mais informações. A gente não tem informação suficiente, sabe? Cada dia, o que é um mês atrás agora, publicado na Nature, né? O sítio lá no México, com 30 mil, ser o último mastodonte de 130 mil lá na Califórnia. Então, assim, eu tenho para mim que é extremamente prematuro a gente tentar substituir, né, o antigo paradigma com um novo paradigma. Claro que isso não impossibilita, obviamente, isso não impossibilita né, a gente investigar hipoteticamente a construção de cenários para tentar entender como que isso está acontecendo. E no âmbito da missão, né, a gente discute bastante esses cenários, e um dos cenários é isso, né, que por volta ali de entre 70 e 80 mil anos, aquele corredor de Mackenzie, né, na geleira do norte da América do Norte, né, aquela situação era propícia para a entrada. Então, poderia ter ocorrido ali, nesse momento, ou poderia ter ocorrido até um pouco antes, se ser o último mastodonte realmente, né, ele se constituir, né, e se contextualizar com outras sequências pleistocênicas tão profundas. Mas, nesse momento, eu não sei, professor, eu acho que os próximos, sei lá, 20 anos, ou talvez mais, é de abertura, sabe, é de pensar projetos que contemplem a possibilidade desse material, pensar em projetos que contemplem a prospecção em cima de sedimento pleistocênico também, porque eles estão lá, entendeu? Esse pessoal, ele esteve aí, e, bom, acho que no momento não dá para responder ainda o que você está colocando dessa forma, mas, sei, talvez próximos 20, 30 anos. Alguém gostaria mais de tecer algum comentário, alguma pergunta para o Marcos? Bom, acho que podemos encerrar por hoje, se não tiver mais uma pergunta. Bom, lembrando que essa apresentação do Marcos posteriormente estará no YouTube, no canal do Polarc/UFP. Sobre o nosso evento, o próximo dia de evento será no dia 7, próxima segunda-feira, às 18 horas, com o tema Arqueometria e Conservação do Registro Rupestre, com a professora doutora Conceição Lage, ministrada por discente Daniel Almeida. Então, não percam, segunda-feira, às 18 horas. Bom, acho que foi isso. Podemos encerrar. Lucas, chegou mais uma pergunta. Chegou mais uma pergunta? Desculpa. Cadê? Aqui, José Nicodemos. Existem outros sítios com indústrias sob seixos no Brasil que possa ser feito relação com o par na Serra da Capivara? A gente tem o contexto, né, da Capivara, né, então é um contexto de sítios, né, agora, com essa profundidade temporal, né, e com digamos assim, a coerência, a extensão do registro documental, a gente ainda não tem. Não seixos, a gente tem, por exemplo, plaquetas, a gente poderia falar do Santa Helena, né? Ali você tem sobre o calcário, outra matéria-prima, também provavelmente, eu não sei, não analisei o material, mas provavelmente pode haver uma afordância ali, por causa da quebra das plaquetas, na disponibilidade do material, mas é uma coisa a estudar. Agora, seixo nessa profundidade temporal, né, não, acho que não. Bom, agora sim, mais algum comentário? Marcos, mais uma vez, muito obrigado. E, bom, vamos encerrar por hoje.
Não se esqueçam, segunda-feira, às 18 horas, mais um dia de evento. E boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.